Oi, bem-vindos de volta. Estamos entrando na parte 4 da Invasão Ultimate. Essa aqui é a conclusão que encerra a minissérie de 4 edições, que vem preparando as coisas para o universo Ultimate. E se você é novo no canal, se inscreva e deixe seu like. Vamos pro vídeo. Para começar, estamos mergulhando de volta onde paramos, quando o criador leva Howard Stark para a seção mais profunda da cidade, para conhecer o Reed Richards da Terra 6160, que seria o assistente de Howard, enquanto ele estivesse aqui construindo um novo motor de Immortals para o criador, porque o último que o criador usou para manipular a linha do tempo nesse mundo foi danificado. Então, algum tempo depois, com o criador deixando Howard trabalhando sozinho com seu assistente, o Reed Richards da Terra 6160, que também é o destino, começa a dizer a Howard: "Eu sei segredos." O que é engraçado pra mim por algum motivo. Talvez seja a maneira como ele está fazendo isso. E a princípio, embora Howard esteja focado em terminar isso, ele faz uma parada antes de perguntar a Reed o que segredos ele sabe. Então Reed diz a ele: "Não aqueles sussurrados, tampouco os murmúrios de descontentamento, nenhum de conversas entreouvidas ou rumores que se enraizaram e se tornam-se verdade. Não, dos melhores estes são os melhores. Os pecados do grande criador são guardados no fundo do seu coração." Então Howard diz que está ouvindo. Então Reed se inclina para dizer a Howard: "Eu sei de onde ele veio. Eu sei como ele fez o mundo como ele é agora. Eu vi com os meus próprios olhos. E até agora não tive ninguém para compartilhar isso. Mas agora eu tenho você, Howard." E depois disso, Howard pergunta a Howard: "Você quer que eu te mostre?" E Howard diz: "Com certeza, mas primeiro o mais importante. Porque quando eu terminar isso aqui, teremos todo o tempo do mundo para você me mostrar." Então eles continuam construindo. Então acabamos pulando para a frente. E não ouvimos todos os segredos. Mas em vez disso, vemos Reed Richards contando ao Howard como o criador torturou ele, e como Reed Richards descobriu que o criador estava ouvindo tudo durante aquele tempo todo que ele estava lá. E parece que Reed está realmente dizendo a ele que vai mostrar Howard como eles podem se comunicar, para que, para os ouvidos atentos, parece que o Reed está apenas falando informações que o criador realmente não se importaria que o Howard soubesse. Porque para nós, olhando de fora, é intencional que percamos muito dessa conversa. Mas à medida em que avançamos, o sinal começa a aparecer um após o outro, porque mais tarde vemos o Howard Stark se preparando para dar ao criador o motor de Immortals que ele construiu. Mas antes de fazer isso, ele e Reed têm uma pequena troca, onde agora está claro que ele tem algum plano em mente. Porque Reed está um pouco nervoso. Ele acha que algo pode dar errado, ou que aquele momento pode ser um adeus. Então Howard diz a ele que ele entende, ele sente da mesma maneira, mas vai ficar tudo bem. "Eu te vejo do outro lado", ele disse. O que novamente sabendo que algum tipo de plano está em andamento. Mas eu quero que vocês mantenham em mente a conversa que vimos na última edição, quando Howard tem um momento com seu filho Tony, após o funeral de Obadiah, e antes de conhecer o Reed. Quando Howard conta a Tony sobre o criador, porque como vimos ao longo daquela conversa, tivemos um momento em que o Tony diz que poderia ajudar, e Howard dizendo que se precisasse dele, ele avisava. Mas também naquela época, Howard diz a Tony que tinha algumas ideias sobre o que ele faria com o criador, mas ainda não estava pronto. E nem sabia por onde iria começar. E eu acho que Howard está tomando uma atitude. E aqui que vemos Howard dando motor ao criador, onde também vemos Reed pegando uma carta endereçada a Tony, enquanto ativa seu traje de holograma e sai pela porta, mostrando dois lados desse plano sendo executados simultaneamente. E agora, com o criador inspecionando o motor que Howard trouxe, ele diz a Howard: "Você construiu a máquina que me permitirá realizar todas as coisas que eu já realizei. Uma maneira de transformar este mundo na maravilha que já é e agora." Então Howard responde que não. Ele diz que simplesmente copiou a outra, que ele fez a própria versão e melhor, se é que ele pode dizer isso, porque a outra foi feita por uma mão de outra pessoa, as do próprio criador, que se ele tivesse que adivinhar, ele só esqueceu o que tinha feito. Lembra da memória dele? Alguma memória perdida de um criador mais completo. O criador quer que Howard acredite que esse motor vai parar o monstro do futuro que enviou seus atacantes recentemente, mas Howard diz ao criador que ele é tão monstro quanto eles. E ao mesmo tempo que estão tendo essa conversa, Reed está plantando terminais de energia para que ele possa ativar remotamente para derrubar os escudos da cidade enquanto ele sai. E logo quando isso acontece, Howard diz ao criador como ele não é diferente daquele monstro do futuro, e que o criador não merece ele, mas eles merecem um ao outro, enquanto o escudo temporal da cidade cai, permitindo que Kang e suas forças entrem, violando completamente o espaço seguro do criador. E como planejado, Reed Richards sai, trancando o criador dentro com Kang e Howard também.
Então, para defender a cidade, o Criador envia os Filhos da Manhã, mas as forças de Kang e os Filhos da Manhã estão indo de frente. O Criador pergunta a Howard se ele decidiu jogar seu próprio jogo, mas Howard deixa claro que isso não é nenhum tipo de jogo, ele está apenas fazendo o que ele acredita que precisa fazer, porque o Criador precisa ser parado. E da forma como o Criador vê, Howard está sendo infantil e agindo como se o mundo que ele acabou de descobrir tivesse acabado de acontecer. Mas logo depois disso, o Criador vai para cima de Kang, e Howard está tipo, ok, todo mundo estava travado, engajando em sua guerra silenciosa. Tudo que eu tenho que fazer é... Então, bang. Ele é atingido por um desses Thors, seguido por um chute do Homem Gigante, fazendo com que ele caia e derruba o dispositivo, enquanto a contagem regressiva de 1 minuto começa, para a violação crítica do motor Immortals. E sobre o Kang, infelizmente, não temos uma confirmação aqui completa de quem ele é, mas tem algumas dicas que se somam ao que já tínhamos. Quando Kang e o Criador se avistam, Kang diz: eu esperei 2 vidas por esse momento, e agora esse momento está aqui. Enquanto ele e o Criador colidem como se fosse Mortal Kombat. Kang acerta o Criador na cabeça com tanta força que ele tem um flashback do futuro. E agora tudo faz sentido aqui, porque depois daquele golpe o Criador diz: obrigado por essa dor, ela clareia as coisas, e de repente eu me lembro de você. O que nos leva a um momento que está no passado do Criador, quando ele viajou para o futuro distante para ver quanto tempo as mudanças que ele fez durariam, ou se eventualmente seriam desfeitas. Apenas para essa viagem levar o Criador diretamente ao Kang, sendo um desses pontos mais distantes que ele conseguiu viajar no futuro. E à primeira vista o Criador não sabia exatamente o que fazer com Kang. Então, com Kang chamando ele pelo nome e dizendo ao Criador que ele estava esperando por ele, isso deixou o Criador tipo, para vingança, reverência, o que estamos fazendo aqui? Quem eu sou para você? E é nesse momento que é o passado para ambos. Kang diz a ele: você é meu Criador, e o que você testemunhou agora é minha origem, enquanto Kang arranca metade da cabeça do Criador, o que causou essa terrível memória, sendo esse o momento em que ele recebeu aquela ferida que revelou a Howard Stark, na Invasão Ultimate edição 2. Mas de volta à cidade, o Criador diz a Kang: eu me lembro de você, eu sei quem você é, enquanto uma voz de cima diz: eu também sei, e eu estou colocando um fim nisso. Enquanto vemos Howard Stark com o dispositivo no peito, prestes a entrar em estado crítico, o que faz o Criador dizer: ei, o que você está fazendo? Enquanto Kang apenas diz: não é óbvio, ele está resolvendo 2 problemas de uma vez. Apenas olhe para ele como ele é justo. É como olhar através de um nevoeiro para lembranças nebulosas do que era antes. E Howard interrompe ele ali, dizendo: não, é como olhar a um espelho e odiar o que você vê, enquanto ele detona, explodindo o Kang e o Criador, assim como todos os seus homens, enquanto o relógio continua a contagem regressiva. E aí vamos pro castelo do Criador, onde vemos Reed Richards, ainda em Lativéria. Ele pega o motor Immortals original quebrado enquanto diz: eu fiz uma promessa, então por que eu hesito? Será porque eu tenho que considerar que isso pode ser outra prisão para mim? Uma onde as paredes são feitas de obrigações e não a punição, e consumindo tudo de uma maneira que minha cela anterior jamais poderia fazer? Algo quebrado para alguém quebrado. Quem poderia dizer? A escolha eu deixo para os anjos melhores. E quando ele sai, ainda vemos o relógio em contagem regressiva de 15 segundos, enquanto voltamos para a cidade, no ponto central da explosão, onde vemos Howard Stark rastejando para fora de sua armadura e desmascarando o Kang, onde novamente não vemos o rosto dele. Tudo o que temos é uma reação de Howard Stark que pode ser interpretada de várias maneiras, enquanto a contagem regressiva chega a 1, com Howard ainda dentro, enquanto vemos Red deixar Lativéria. O que me faz pensar, se Howard não tivesse sido chutado pelo Homem Gigante, ele deveria estar em algum outro lugar do lado de fora. Mas depois disso, uma semana depois, ainda em Lativéria, é aqui que vemos os Illuminates do Criador tentando entender o que exatamente aconteceu lá, porque com o Criador desaparecido essa semana inteira, eles estão tentando descobrir se isso é parte de algum plano elaborado dele, para desaparecer e matá-lo. Então eles estão completamente no escuro. Por um momento aqui, eles falam sobre o que já sabem, sobre a cúpula, a cidade em si e como ela foi fechada na última semana, porque em algum momento antes o Criador disse a eles que quando ele originalmente apareceu, ficou lá por um mês. Aquele mês para o mundo exterior foi 1000 anos lá dentro. E houve um momento em que o Hulk, por exemplo, perguntou ao Criador antes se a proporção do tempo era constante. Então, se um mês é 1000 anos, 3 meses são 3000 anos. Ao que o Criador apenas sorriu e disse: alguns segredos são meus, e só meus. O que por um momento ao ouvir isso deixa esses caras completamente perdidos, porque eles assumem que serão 2 anos antes que ela se abra. Então eles estão pensando: esperamos e continuamos fazendo o que fazemos aqui ou apenas derrubamos? Mas eventualmente eles abordam a União América, que originalmente era representada por Obadiah Stane, que agora está morto, e depois dele Howard Stark, que está desaparecido. Então eles acabam decidindo dividir tudo. E é a partir daí que eles fazem a votação para ver quem fica com o quê.
E vamos para a Torre Stark, onde Red agora está dando a Tony o conteúdo da maleta. E ele deixa Tony saber: o mundo estava acabando, o futuro colidindo com agora. Reais temporais estavam sendo derrubados, e os males multiversais estavam sendo desfeitos. Mas para trazer essas coisas para você, foi minha tarefa mais importante. E é aqui que descobrimos que nesse ponto, Red e Tony já consertaram o motor do Immortals quebrado. Ele deu a Tony acesso aos arquivos secretos, e o Tony leu a carta do seu pai. E Red tem uma noção para onde isso pode ir. Ele vê os trajes por toda parte. Ele sabe que há um potencial, mas mesmo assim ele diz a Tony que a escolha é dele, sobre o que ele decide fazer. Mas antes que Tony faça qualquer coisa, ele pergunta a Red: meu pai está morto? Mas ele não sabe dar uma resposta direta, porque há muitas variáveis sobre o que poderia ter acontecido lá atrás. Então por um momento, Tony faz uma pausa antes de dizer a Red: vou precisar de um traje. Então a partir daí, Tony coloca o motor Immortals que ele e Red consertaram nesse próximo traje, enquanto ele diz: ele vai precisar aguentar distorções temporais e de algum tipo de controle de navegação integrado. Enquanto Red continua a ajudar Tony, assim como ele ajudou seu pai, enquanto também faz sugestões ao Tony, dizendo que esse traje deve ser uma arma. E enquanto terminam, Red pergunta a Tony se ele vai chamar de Homem de Ferro, como seu pai, mas ele diz que não. O Homem de Ferro é o pai dele, e ele é o Rapaz de Ferro, pelo menos até ele ter um nome melhor. Mas depois disso, Red e Tony avançam usando as informações confidenciais que ele trouxe de lá, que são os arquivos do Criador, para viajar no tempo para o passado e encontrar algumas coisas que o Criador não conseguiu. E enquanto eles se aventuram no passado nesta área gelada, vemos uma carta escrita por Howard, que diz: meu querido Anthony, estou cansado deste mundo. Estou tão cansado das pessoas nele, do que elas aceitam e do que elas se tornaram. Mas eu sei que a culpa foi minha, talvez mais do que a maioria, por causa dos meus dons e dos meios que vieram com eles. Eu estava tão envolvido nas coisas boas que eu estava fazendo, o trabalho e a fortuna que este trabalho nos proporcionou, que não me importei o suficiente para notar o que realmente estava acontecendo no mundo que eu estava moldando. Agora eu sei que este é um mundo falso e caído que nós construímos como bom o bastante, mas sobre a superfície todos nós sabemos que está podre até amargo. E pensando bem, quase todas as coisas que eu realizei não fizeram nada além de sustentar os sistemas que reduzem homens e mulheres a meros peões e foguetes, a trabalhadores e consumidores, a servos e escravos. Todas as coisas que eu fiz estão manchadas por uma camada de maldade, todas menos uma, que é você. Se essa carta chegou até você, então eu fui embora e deixei para você um mundo que não tem lugar para inocentes, mas apenas olhos inocentes podem chegar a esse mundo pelo qual ele poderia ser. Lembre-se, Anthony, nunca é tarde demais para mudar o mundo ao seu redor. Você só tem que lutar e você tem que vencer. Enquanto vemos Red e Tony seguirem para encontrar o Capitão América perdido e congelado deste novo universo Ultimate. Até me arrepiei. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e siga para mais. E é claro, ainda falta muito para essa série acabar.